Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Viva Jesus! Meu Pai amado, meus queridos irmãos de luz, que nos guiam, inspiram e protegem, com serenidade no peito, um sorriso no rosto e alegria na alma, nós agradecemos pela oportunidade de realizarmos mais um Evangelho no Lar. Antes disso, queremos agradecer a oportunidade de estarmos vivos em mais um dia que se inicia. E que neste dia a gente possa ser um pouquinho que seja, mas que já seja melhor do que fomos ontem. Então pedimos, meu Pai, de coração aberto, fazei de nós cada vez mais e melhor ferramentas tuas a serviço do amor, da verdade, da justiça, da alegria, da bondade e da caridade, que assim seja. Pedimos também à espiritualidade que abençoe essa água que preparamos e deixamos separada previamente, a fim de que ela possa ser fluidificada, tornando-se um bálsamo para o nosso corpo, nosso perispírito, nossa alma, e não só para a gente, mas que quando a gente a ingerir, a gente possa mentalizar aquelas pessoas que sabemos que estão precisando de uma vibração positiva e que essa energia chegue até elas, atuando em seu estado emocional, em sua saúde, em sua proteção, sabedoria, alegria de vida, enfim. Que o bem que nasce em nós nesse momento ecoe, chegue a quem precisa. Que a gente queira bem a quem nos cerca, aos que nós conhecemos e aos que desconhecemos. Que assim seja. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Quem não odiar seu pai e sua mãe? Jesus disse à grande multidão que caminhava com ele: não poderá ser meu discípulo aquele que vier a mim e não odiar seu pai, nem sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e até mesmo sua própria vida. Assim como todo aquele que não carregar sua cruz e não me seguir não poderá ser meu discípulo. E todo aquele que não renunciar a tudo que tem também não poderá ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e versículo 33. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Certas palavras não combinam com a linguagem habitual de Cristo. Por isso repelimos seu sentido literal quase que de maneira instintiva. Entretanto, a perfeição de sua doutrina nada sofre com isso. Os evangelhos foram escritos após a morte de Jesus. E assim, podemos imaginar que a ideia principal de seu pensamento não foi bem expressa. Ou, o que não é menos provável, que o sentido original de seus ensinamentos sofreu alguma alteração ao passar pela tradução de uma língua para outra.
Basta que o erro tenha sido cometido uma única vez para ser repetido pelos copistas, como acontece frequentemente com os fatos históricos. A palavra odiar nesta frase do evangelista Lucas, se alguém vier a mim e não odiar seu pai e sua mãe, serve como exemplo da palavra mal traduzida. Ninguém pode atribuí-la a Jesus, seria inútil discutir ou tentar justificá-la. Primeiro é preciso saber se Jesus a pronunciou, e em caso afirmativo, saber se na língua em que ele falava, essa palavra tinha o mesmo significado que na nossa. Na passagem do evangelista João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna, fica claro também que a palavra odiar não traduz a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com vários significados. O mesmo acontece no livro do Antigo Testamento chamado Gênesis. A palavra que designa as fases da criação serve também para expressar um período qualquer de tempo, e ainda o período diurno. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e o entendimento de que o mundo foi feito em 6 dias. A palavra que designavam um camelo e um cabo era a mesma, pois os cabos eram feitos de pelo de camelo. E na tradução foi utilizado o significado camelo para a comparação que Jesus fez quando disse: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É necessário considerar ainda que os costumes e o caráter do povo exercem influência na característica de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras nos escapa, e de uma língua para outra, a mesma palavra possui maior ou menor energia. Assim, uma palavra pode ser ofensiva em uma língua e ter um significado completamente diferente em outra, conforme a ideia que ela queira exprimir. Ocorre também que numa mesma língua o sentido de certas palavras vai se alterando com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosa ao pé da letra nem sempre revela com perfeição o pensamento original. Para ser exato, às vezes é preciso empregar não as palavras correspondentes à tradução, mas sim palavras que sejam equivalentes ou semelhantes. As observações acima encontram aplicação especial na interpretação das Sagradas Escrituras e, de modo particular, nos Evangelhos. Se não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, ficamos sujeitos a cometer enganos sobre certas expressões e fatos por ele vividos. Isso se deve ao hábito que possuímos de analisar os acontecimentos passados segundo o nosso entendimento atual. A palavra odiar, empregada neste caso, não pode ser entendida com seu significado moderno, pois iria contrariar a essência dos ensinamentos de Jesus. Bom, meus irmãos queridos que estão acompanhando esse evangelho neste exato momento, a reflexão que essa passagem nos faz é a importância do nosso senso crítico, exercitarmos o nosso senso crítico. Quando estudarmos, quando recebermos qualquer tipo de informação, quando estivermos conversando com familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, qualquer pessoa, temos que usar o nosso senso crítico. Aquilo que eu estou lendo ou aquilo que estão me dizendo faz sentido? Eu devo concordar com aquilo porque está escrito, porque estão me dizendo, porque está vindo de quem está me dizendo? Quais são as peneiras do bom senso que eu utilizo para toda e qualquer informação que chega até mim? Como é que eu exercito a coerência? Faz sentido isso que eu estou lendo ou que me disseram? Dentro do meu repertório de entendimento, como é que eu posso absorver isso aqui? São palavras que eu desconheço? São termos que não são do meu cotidiano? E quando são assim, o que é que eu devo fazer? Estudar, meus irmãos, estudar. Correr atrás de tentar entender. Começando, pelo significado literal e depois tentando ajustar no conceito da frase. Fazer a interpretação de texto. Uma das coisas que mais faz falta
neste momento da nossa sociedade atual é a capacidade de interpretação de texto. As pessoas em massa têm recebido diariamente e constantemente informações por todos os lados, principalmente através dos meios tecnológicos. E pouquíssimas delas se dão ao trabalho de exercitar o seu senso crítico. Peraí, isso que eu estou recebendo aqui, será que é verdade? Quem me enviou? E quem foi que enviou para quem me enviou? Eu perguntei, eu quis saber. Eu busquei saber a fonte dessa informação. Meus amigos, nós estamos em tempos tecnológicos onde um digitar de dedos você pode conseguir saber se uma informação é verdadeira ou se é falsa, a fonte dela, quem foi o autor. Então essa passagem do Evangelho de hoje, trazendo para o nosso contexto atual, nos faz entender a importância de não recebermos passivamente todo tipo de informação que chega até nós e principalmente difundi-las sem sabermos ao certo ou sem termos certeza da coerência dela, da verdade dela, do objetivo dela. Então é por isso que nós precisamos sempre estar atentos, vigilantes sobre o que a gente coloca dentro de nossa mente, dentro de nossa boca, dentro de nosso peito, para então a gente ver se a gente deve colocar para fora através de falas, de textos, de atitudes. Imagina só, vamos pegar esse exemplo dessa passagem do Evangelho, uma pessoa que não tem qualquer senso crítico e apenas mecanicamente, roboticamente, lê uma passagem dessa, onde está escrito que Jesus diz que aquele que não odiar o pai e a mãe não poderá me amar. Então, se a pessoa não tem um senso crítico, ela vai começar a introjetar informações errôneas e assim ter uma percepção distorcida das coisas. Por essa passagem a gente consegue perceber o que é que as pessoas estão fazendo no dia a dia. Então acreditam em qualquer coisa que recebem, passam adiante qualquer informação e assim surgem fake news, boatos, inverdades, calúnias, maledicências. Então a nossa responsabilidade começa com o que a gente permite que chegue aos nossos ouvidos e a forma como chega aos nossos ouvidos. Então vamos, meus irmãos, peneirar com a peneira do bom senso, com o senso crítico, tudo que chega até nós. Peraí, faz sentido isso que acabaram de me dizer? Por que é que não faz sentido? Nossa, deixa eu pesquisar mais a respeito disso. Vou procurar pessoas que eu acredito que têm alguma informação adicional a me dar sobre isso, pessoas que possam tirar minha dúvida, livros, informações, sites, mas eu vou procurar enriquecer o meu conhecimento. Eu não vou me conformar só com o que está chegando até mim. Eu preciso de mais informações para eu criar o meu entendimento correto do que chegou até mim. Isso é para tudo, meus irmãos, isso é para tudo. E é por isso que nas escolas a gente vai subindo de séries. E no começo como é? Primeiro as matérias elas são bem simples. Os temas são simples. As informações elas surgem bem objetivas, dada a nossa faixa etária, nosso grau de instrução. E à medida que a gente vai tendo um grau de instrução mais afinado, uma idade maior, essas informações elas vão sendo mais detalhadas. Nós vamos tendo mais bagagem. Então, assim como a gente precisa alimentar a nossa alma com sentimentos bons,
para que nossas atitudes sejam boas, a gente precisa alimentar a nossa mente com conhecimentos bons, reais, sérios, verdadeiros, para que nosso senso crítico ele seja aprimorado, para que ele seja capaz de filtrar com sabedoria tudo que chega até nós. Não, isso aqui é mentira. Isso aqui, só pelo teor, eu já sei que contém verdades. Não, essa informação aqui ela não está correta. E eu sei disso porque eu entendo isso, isso e isso. Não, eu vou procurar descobrir a fonte disso aqui para mostrar para minha mãe que essa informação ela é falsa e que ela não pode passar adiante. Então, meus irmãos, a reflexão de hoje é: vamos ter senso crítico, vamos sempre buscar estudar, entender, compreender, questionar. Porque tudo que a gente recebe de maneira passiva e não questiona, não entende, não absorve e só reproduz, faz de nós robôs e não seres humanos. E o que Jesus, o que os irmãos de luz, toda a espiritualidade espera de nós é que nós sejamos essa ferramenta ativa, capaz de desenvolver raciocínios lógicos e de semear sabedoria à nossa volta, com coerência, com verdade, com justiça, com bondade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos de todo mal, que assim seja.